Como é que é o... Vamos orar pela pastora Dalva? Senhor, nós queremos abençoar a vida da tua filha agora, da tua serva. Espírito Santo, que o Senhor use poderosamente as palavras que ela vai entregar para a tua igreja nesta manhã. Nós abrimos os nossos corações para receber e estabelecemos o reino do Senhor neste lugar que já está estabelecido. Todas as vezes que nos reunimos para te adorar, para te louvar, para meditar e aprender da tua palavra, que esta palavra desta manhã ache lugar especial, encontre o pódio, o lugar número 1 nas nossas vidas, e promova mudanças nas nossas atitudes, nas nossas decisões, na vida da tua igreja e da nossa nação, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias a Deus. Ainda de pé, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versos 36. Adassa, projeta o primeiro slide, por favor. Atos capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 4, versos 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. E eu quero que você vá para o capítulo 11, a partir do versos 21. Atos capítulo 11, versos 21. O tema é: os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Versos 21 em diante. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém, amados? Podeis assentar. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra do Senhor em seu coração, da mesma forma que Ele revelou em meu coração. Que eu seja a boca do Senhor para poder trazer luz a esta revelação, juntamente na direção do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Quantos aqui nunca ouviram falar de Barnabé da Bíblia? Levanta a mão, por favor. Nunca ouviram falar de Barnabé? Amém. Eu quero contextualizar você um pouquinho a respeito deste nome Barnabé. Por isso o irmão Eliseu cantou a música. Eu pedi para ele, e ele, com um filho muito amado e obediente, nos atendeu, né? Essa música, ela resume um pouco de quem era Barnabé. Então depois você pode procurar no YouTube, Barnabé, homem de Deus, essa música, e você vai conhecer um pouquinho da história. Mas eu quero contextualizar você, onde surgiu pela primeira vez o nome Barnabé. Capítulo 4, verso 6. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado, já tinha ido para os céus. O Pentecoste já tinha descido, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja era unânime no partir do pão, nas orações, na comunhão e também
em acreditar que Jesus era o Salvador, o Messias enviado de Deus. Foi nesse contexto de igreja primitiva, de igreja unânime, igreja adoradora, igreja cheia e avivada pelo Espírito Santo, que aparece pela primeira vez o nome de Barnabé. Barnabé, como você pode ver, então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, por quê? Porque José era o seu nome natural. José, ele era da linhagem dos judeus, ele era da família dos levitas. Ele já era um conhecedor da lei, ele já era um conhecedor do povo, da história, de todo o poder que Jesus, e ele já servia como levita. Mas por que mudaram o nome de José para Barnabé? Quem sabe por que mudaram o nome de José para Barnabé? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história deste homem maravilhoso. E o tema desta mensagem para o meu coração e para o seu coração é: onde estão os Barnabés? O mundo carece de Barnabés. A igreja de 2020 carece de Barnabés. A igreja do Senhor Jesus, que encontra já nos finais dos tempos, eu creio nisso, preparando para a subida da noiva, ainda precisa de Barnabés. Barnabés foi mudado, José foi mudado para Barnabé. E Barnabé significa, vamos ver o significado de Barnabé próximo, Adassa. Significa, Barnabé, filho da consolação. Consolação ou consolador, ato ou efeito de consolar, consolo, alívio, conforto. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que são as mesmas características dadas ao Espírito Santo. O que Jesus falou para os discípulos? Eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Consolador. Que homem magnífico é esse que recebeu um atributo, uma característica igual a do Espírito Santo? Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Os apóstolos já tinham recebido em Pentecoste. E de repente Barnabé, nós não sabemos, eu não fiz uma pesquisa muito profunda, porque não é o propósito, não é esse. Mas não sabemos se Barnabé era um daqueles que estavam em Pentecostes, que receberam o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus fala que ele recebeu o nome de Filho da Consolação. Queridos, hoje você que entrou aqui, e se você for uma pessoa que é observador, e geralmente quem está aqui na frente é muito observado, né? Você deve ter percebido quando você entrou que nós temos um cartaz. Dá uma olhada aí, a minha direita, a sua esquerda. Projeto Resgate, onde tem um ID bem grande. Você pode perceber que eu estou com uma camiseta com um ID bem grande. E esse ID é lá em Mateus capítulo 28, versos 19. E eu disse para vocês que nós vamos ouvir muito sobre isso. E você não vai se cansar, mas você vai inculcar Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos. Porque Deus nos deu um projeto, Deus nos deu uma estratégia, amém? E eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em acaso. Eu acredito que o Deus, que é o nosso Pai, que é aquele que nos dá os projetos, que é aquele que coloca sonhos em nosso coração, Ele faz com que as coisas aconteçam de forma em que os propósitos e projetos dele se realizem. Amém? Você crê nisso? E eu creio que a minha leitura em Atos, nesse tempo onde Deus nos deu um projeto resgate, não foi por acaso. Conhecer Barnabé e falar de Barnabé hoje não é acaso da situação, mas Deus marcou essa data na agenda dele, para a Igreja Batista Monte Moriá e para toda a igreja e para toda pessoa que já entregou a sua vida a Jesus.
em toda a face da terra. Amém? Como eu disse, nós estamos com um projeto, e olha que lindo, os nossos irmãos fizeram, projeto Resgate. Ide, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Lucas capítulo, Isabelle, dá uma afastadinha aí, minha princesa. Capítulo 15, verso 6. Nós estamos com um projeto, Deus tem nos dado uma direção, de que nós teremos um grande celeiro. Deus está nos ajudando e nós estamos trabalhando, e nós estamos investindo, e nós estamos doando a nossa vida e os nossos bens para que o nosso celeiro se triplique ou quadriplique. Não sabemos ainda ao certo qual é a vontade do Senhor, mas sabemos que será um grande celeiro, amém? E Deus tem nos mostrado que nós temos sim que ir atrás das ovelhas de almas. Nós temos sim que levar luz às trevas. Nós temos sim que buscar e resgatar aquele que está no mundo. Mas o Senhor tem nos dado uma ordem nesses dias, no ano de 2020, onde o mundo inteiro está vivendo uma pandemia, onde o mundo inteiro, e principalmente Cuiabá, está vivendo um calor causticante, está vivendo um tempo difícil, onde nós já estamos no final do ano e de repente, para muitas pessoas é loucura ter um projeto, mas no calendário de Deus não existe início de ano e final de ano, queridos. O calendário de Deus, ele é contínuo, e o calendário de Deus é hoje, o calendário de Deus é agora, o calendário de Deus em nossas vidas. Nós não podemos ver circunstâncias, mas nós temos que olhar e ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Então é nesse contexto que aparece pela primeira vez, nesse contexto que eu falei para vocês, e entrei já no projeto, né? Que aparece pela primeira vez. Eu fiz uma pesquisa rápida. O nome de Barnabé aparece 29 vezes na Bíblia, começando no capítulo 4, e a maioria em Atos, durante as viagens missionárias com Paulo, e depois Paulo cita em suas cartas 3 ou 4 vezes, Paulo cita Barnabé. E depois você não ouve mais falar desse homem que foi chamado de homem segundo o Consolador, com as características do Espírito Santo. Pergunta para a pessoa do seu lado: onde estão os Barnabés? Agora pergunta para você: será que ele está aqui? Eu profetizo na sua vida que hoje você saia daqui e o seu nome seja mudado. Hoje eu não serei mais Dalva, mas eu serei uma Barnabéia, Barnabela, como diz o pastor Eibe, né? Espiritualmente, uma consoladora com características que o próprio Espírito Santo recebeu. Amém? Glórias a Deus. Nós já vimos o significado de consolação, e agora eu quero ir um pouquinho para Atos capítulo 11, onde nós lemos, e a música fala bem sobre isso, que Barnabé deu a mão ao apóstolo Paulo, ou ao Saulo, e muitas coisas. Querido, se você não sabe, eu creio que todo mundo aqui conhece o grande apóstolo Paulo, amém? Quem não conhece o grande apóstolo Paulo? Quem não conhece o apóstolo Paulo? Amém, glórias a Deus. Fiquei com medo de alguém, como nós não temos visitante, eu fiquei com medo de alguém não conhecer, porque aí você nunca leu o Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo foi um grande evangelista. Depois de Jesus, ele é considerado o maior. O Novo Testamento é escrito quase na sua totalidade pelas cartas das viagens missionárias desse grande apóstolo. Mas o apóstolo Paulo, que nós conhecemos, antes do capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele era Saulo, um perseguidor, um homem da lei, que conhecia a lei, judeu, mas que perseguia aqueles que seguiam a Jesus Cristo, que perseguia o caminho, que perseguia
os cristãos. Ele esteve pessoalmente na morte de Estevão. Entre o capítulo 4, onde aparece a primeira vez Barnabé, e o capítulo, na verdade o capítulo 9 vai falar de Barnabé. O capítulo 11 que nós lemos, Estevão morreu, a igreja começou a ser perseguida. Saulo, o perseguidor, teve um encontro com Jesus, ficou cego. Ananias foi ao encontro dele por ordem do próprio Jesus, dizendo que Paulo era para ele um vaso valioso. E aqui eu quero abrir um parêntese. Meu amado, nós estamos profetizando, durante o tempo que Deus deu para nós, esse projeto Resgate as Ovelhas Perdidas, nós estamos orando, nós estamos profetizando que o Senhor vai nos levar até a ovelha perdida, mas que também as ovelhas perdidas vão berrar, vão estar tão desesperadas e vão vir ao encontro. E o Espírito Santo não estava preparado isso aqui, mas o Espírito Santo está me lembrando agora, que se por um acaso aparecer alguma ovelha na sua vida que estava perdida, e você, como os apóstolos e os cristãos da época, achavam que era um homem perigoso, porque quando Jesus manda Ananias ir ao encontro de Paulo, ele fala: Senhor, aquele homem é perigoso, ele quer matar os cristãos, ele perseguiu os cristãos, Senhor, ou seja, o Senhor está enganado. E o Senhor fala: vai, porque ele é para mim um vaso valioso. Vai, porque em outras palavras eu vou usar ele poderosamente, e a história dele vai ficar registrada, e ele vai ganhar multidões para o reino de Deus, que quem sabe vocês não ganharam. Então eu quero dizer para você esta manhã, se o Senhor mandar você ir atrás de uma ovelha, e de repente você achar que essa ovelha é perseguidora, essa ovelha é perigosa, essa ovelha não deve ter a graça e a salvação de Jesus Cristo, hoje o Espírito Santo está falando através da minha boca: vai, porque este é para mim um vaso precioso. Amém? Glórias a Deus. Queridos, não existe ovelha ruim. Como assim, pastora? Tanto de tranqueira que tem dentro da igreja. Como que a senhora fala que não existe ovelha ruim? Meus amados, numa criação de ovelha, só existe ovelha. O que vem além disso é lobo. O que vem além disso é lobo. Então a pessoa ou é ovelha, ou ela é lobo. O que nós precisamos é pedir, e nós temos orado e pedido: Senhor, aparta de nós os lobos. Senhor, afugenta de nós os lobos. Mas Pai, nos dirige até as ovelhas. Pai, nos mostra, nos dá discernimento de quem são as ovelhas deste aprisco que o Senhor quer trazer para nós. Amém? Que seja também a sua oração, meu amado. Nós temos clamado ao Senhor, nós temos pedido como cobertura da igreja espiritual da igreja, nós temos pedido ao Espírito Santo: amplie os dons espirituais, abra a visão, dá discernimento, mostra os propósitos, faça com que nós possamos discernir o que é propósito do homem e o que é propósito de Deus. Queridos, Jesus está voltando. Não tem tempo de errarmos, não há mais tempo de fazermos experiências para saber se esse é o caminho, se aquele é o caminho, se esse projeto vai dar certo ou se esse projeto não vai dar certo. Nós estamos nos finais dos tempos e Jesus está falando: ide agora. Jesus está dando uma ordem e está falando que nós devemos buscar as ovelhas perdidas. É a ordem que o Senhor está dando para nós hoje, amados. Nós devemos orar e pedir ao Senhor que Ele nos use para invadir o reino das trevas com a poderosa luz de Cristo, se é que você é uma ovelha de Cristo. Que fique bem claro e que fique martelando na sua cabeça:
24 horas por dia: Senhor, eu sou lobo ou eu sou ovelha? Queridos, lobo na Bíblia é devorador. Lobo na Bíblia só vem para matar. Lobo, pastor, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas eu não tenho lembrança de nenhuma citação de lobo como coisa boa. Lobo na Bíblia é coisa ruim. E nós, como povo que frequenta a igreja, nós temos que nos identificar, nós temos que descobrir. Nós falamos muito há anos anteriores sobre identidade. Identidade de filhos, identidade de príncipes, de princesas, identidade do reino. E hoje eu quero dizer para você: você conhece a sua identidade? Na sua identidade tem foto de lobo ou tem foto de ovelha? Identidade tem foto, não tem? Precisa de ter. Carteira de CNH também tem foto, não tem? E a sua carteira espiritual, o que que tem? Peça o Espírito Santo para te revelar. Depois eu convido você a dar uma olhada naquele cartaz e você vai ver que lá no fundo, bem sutil, tem um pastor com uma ovelha nos lombos, nos ombros. Porque essa deve ser a nossa identidade. Uma vez nós somos pastores que vamos e resgatamos, outra vez nós somos ovelhas, mas todos nós somos ovelhas do grande pastor, do Altíssimo, do grande eu sou, do El Shaddai. Mas neste dia, o Senhor está perguntando: onde estão os Barnabés? O Senhor almeja encontrar Barnabés, para que juntos nós possamos ir atrás de Paulos, que vão fazer uma revolução no reino, que vão ganhar muitas almas, que vai estar disposto a dar a sua própria vida, a sofrer açoites, a sofrer perseguições, por amor a Cristo. E nós temos que identificar esses Paulos. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê um coração de Barnabé. E aí eu quero pedir à Adassa para que ela coloque algumas características de um consolador. Próxima, Adassa. Esse eu já falei. Volta lá, só para o pessoal dar uma olhadinha. Resgate a ovelha perdida, Mateus 19. E Lucas, faltou a referência, é Lucas 15:6. Para irmos, precisamos de Barnabés, precisamos de consoladores. E aí vamos ver o que é consolador, né? Quais são as características de um consolador? Um consolador, ele é encorajador. Queridos, encorajador, existem muitos. Existem pessoas que encorajam você para se separar. Existem pessoas que encorajam você para curtir a vida, para aproveitar a vida. Você é jovem, você é bonito, você é inteligente, você tem que aproveitar a vida. Não é esse tipo de encorajador que um consolador é. Um consolador, ele é encorajador no sentido de resgatar essa pessoa, de encorajar essa pessoa a se levantar e caminhar os passos de Cristo. Esse encorajador que está falando aqui, que é um consolador, ele também é um bom ouvinte. Para você consolar alguém, meu amado, você precisa ouvir a história dessa pessoa. Você precisa ouvir o coração dessa pessoa. E mais uma vez eu falo aqui que a palavra discernimento, e é o Espírito Santo, dá um oi na pessoa que está do seu lado, porque o calor dá sono na gente, né? O discernimento vem do Espírito Santo. E nós precisamos discernir o que essa pessoa está falando. Quando alguém está contando alguma coisa para você, você tem que pedir o Espírito Santo: Espírito Santo, me dá discernimento para eu conhecer a intenção do coração dessa pessoa, para eu ouvir
além do que as palavras dela estão falando. Porque muitas vezes, amados, a nossa boca fala uma coisa, mas como o pastor pregou semana passada, o nosso olhar está dizendo outro. O nosso corpo, porque o corpo também fala, está dizendo outra coisa. As nossas atitudes estão dizendo outras coisas. Mas nós temos, para consolar alguém, nós temos que ter as características de ser um bom ouvinte. Um consolador, ele também é íntegro. E nós estamos estudando nos nossos PGDs sobre o caráter. Integridade faz parte do caráter. Integridade significa inteiro, completo. Uma pessoa, para poder consolar, ela tem que ter em seu caráter a integridade. Mas não é a integridade humana, é a integridade de Cristo, é o caráter de Cristo que é imprimido em nossas vidas. Amém? Uma pessoa que é consoladora, ela também é leal. O que é lealdade, pastora? Lealdade é o contrário de deslealdade. Uma pessoa leal não abandona a outra por qualquer coisa. Uma pessoa leal, ela não desiste por qualquer coisa, por qualquer ofensa, por qualquer situação, por qualquer queda. Uma pessoa leal, ela vai até o fim com consequências. E na matéria discipulado 1 a 1, lealdade e deslealdade que nós temos na nossa escola de discípulos, nós aprendemos que uma pessoa leal, ela coloca em jogo, ela perde para poder manter a lealdade. E a nossa lealdade aqui, o Consolador não é leal a homens. O Consolador, ele é leal a Deus. Você não pode ser leal à igreja, a pastores, a discípulos. A nossa lealdade tem que ser, acima de tudo, em Deus. Amém? Um consolador também discerne os propósitos de Deus. Já falei sobre isso. Discernimento. Esse projeto é meu ou esse projeto é do Senhor? Esse projeto está na agenda de Deus ou eu coloquei ele na minha agenda e quero que Deus engula ele? Quando você vai fazer algum projeto da sua vida, você pergunta se esse projeto está na agenda de Deus? Sabe por que muitos projetos fracassam? Muitas famílias, muitas empresas fracassam. Muitas pessoas começam muito bem e de repente o negócio vai lá para baixo. Porque não pararam para perguntar se esse projeto estava nos propósitos de Deus. Não discerniram. Aos olhos humanos parecia ser perfeito, parecia ser maravilhoso, mas não estava dentro dos projetos de Deus. E o Consolador, ele sabe discernir os propósitos de Deus. Amém? O Consolador, ele se conecta às pessoas e não às coisas e nem situações. Presta atenção, supervisores e líderes de célula, que agora é com vocês. Um consolador não se preocupa com números de célula, nem números de membros. Um consolador se preocupa com pessoas. Pessoas não são objetos, não são números que vai aumentar o seu setor, a sua célula, para você multiplicar e ter um número maior. E pastores, essa palavra também é para nós. Um consolador se preocupa com pessoas e não com o que ela está fazendo. Será que você já conseguiu identificar pelo menos 2 ou 3 características de um consolador? Eu profetizo que neste dia você saia daqui acreditando que você é um Barnabé ou uma Barnabela que tem um nome mudado para consolador ou consoladora. Porque o mundo está carecendo de pessoas assim. E o Senhor está falando para mim e para você: eu estou te chamando. Eu estou mudando seu nome. Eu preciso de você, não porque Ele precise, mas Ele quer nos usar. Amém? O Consolador, a 7ª característica que nós vamos falar, com certeza que tem muitas outras, confronta em amor.
Queridos, a palavra confronta. Nós temos que aprender, eu e o pastor, como... Eu vou usar até o termo bons, viu, pastor? Porque menos que bons a gente não pode ser, como filhos de Deus, né? Mas como bons professores, nós temos ensinado a esta igreja a não ser uma pessoa cega, a procurar ver na palavra e também buscar o conhecimento. Quando você não entende uma palavra que pastor e pastor ou que qualquer pessoa fala ou que está escrito na Bíblia, você tem que buscar o significado desta palavra. Você não pode pensar que você entendeu, porque muitas vezes o senso comum, a sociedade usa uma palavra completamente distorcida do seu significado. E o cristão, o filho do rei, o príncipe e a princesa, eles são pessoas cultas, pessoas instruídas, pessoas estudadas e inteligentes. Eu não estou falando aqui de banco de escola. Então muitas pessoas acham que essa palavra confronto é briga, porque a sociedade usa isso no sentido ruim, pejorativo, não é? Ah, fulano confrontou com o outro. Ah, teve um confronto, teve uma briga, teve uma discussão, teve um desentendimento. Mas eu quero dizer para você que confronto significa você estar de frente a frente com a outra pessoa. E aí eu quero dizer para você um pouquinho além, estar frente a frente e colocar a verdade na mesa. Isso é confronto. E o amor é a forma em que você vai confrontar. As pessoas na sociedade confrontam segundo o entendimento que elas têm. Mas nós, como filhos do rei, como consoladores, nós precisamos confrontar em amor. Eu dizia, eu não me lembro se foi no PGD, mas eu dizia que Jesus... Ele sabia que Judas ia trair ele. Ele sabia que Judas ia entregar ele para ser morto. Mas Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo disso. Jesus ceou com Judas. O cear, queridos, dá a intenção de intimidade. De pessoas que estão perto, próximos e queridas de nós. Nas últimas horas, Jesus... lavou os pés de Judas. Jesus ceou e deu o pão e o vinho para Judas. Ele confrontou Judas em amor. Judas não quis aceitar o confronto, mas ele confrontou. Jesus podia ter confrontado Judas na frente de todo mundo, ter feito uma bagunça, mas Jesus confrontou em amor. Você tem confrontado as pessoas em amor? Você tem colocado um coração e os óculos de Deus, de Jesus? Jesus, como que o senhor vê essa situação? Quando a minha filha Débora era pequena, tinha um desenhozinho que chamava Óculos de Deus. E eu já procurei esse desenho na internet por vários nomes e não consegui. Arlete, quem sabe você conhece, outra pessoa se conhecer e conseguir achar, vamos resgatar para passar para nós nesses dias. Era uma historinha de uma criança que outras crianças haviam brigado com ela e ela foi contar para alguém, eu não me lembro muito bem, que faz alguns anos, né? E eu só sei que essa pessoa falou para ela tirar o óculos. Ela estava vendo a situação muito ruim. Ela estava muito triste com aquelas crianças, ela estava chateada, ela estava se sentindo péssima. E aquela pessoa usada por Deus falou: me dá o óculos, vamos colocar esse óculos. Era o óculos de Deus. E quando ela colocou o óculos, ela viu a situação como ela verdadeiramente era aos olhos de Deus. Queridos, quantas vezes nós confrontamos as pessoas não em amor, porque nossos óculos estão vencidos, porque os nossos óculos estão a olhos humanos.
Quando o Senhor trouxer alguma situação difícil para você, ou mesmo qualquer situação que você precise confrontar, fala: Espírito Santo de Deus, coloque os óculos de Deus e Jesus em mim. Eu quero ver essa situação segundo o papai. Como que o papai enxerga essa situação? O que eu devo fazer? Nós poderíamos ficar aqui falando de várias outras características, mas eu achei que essas 7 já eram suficientes para nós entendermos um pouquinho de como deve ser um consolador. E eu coloquei uma observação em amarelo e dentro de parênteses, interessante, que são as mesmas características de um discipulador. Vocês tinham percebido? Vocês leram, né? Não podia. Queridos, enquanto discipuladores, nós precisamos ser Barnabés. Enquanto discipuladores, nós precisamos ser consoladores. E como eu disse aqui, o consolo, o confronto, não é passar a mão na cabeça de pecado. Você precisa pedir discernimento a todas essas características. Confrontar é empurrar para o crescimento, é empurrar para ir para mais perto de Deus. Nós não queremos fazer discípulos do pastor Samuel, da pastora Dalva, do setor amarelo, do setor verde, do setor vermelho, de fulano ou de ciclano. Se nós não formos discípulos de Jesus Cristo, nós nunca vamos conseguir ser consoladores. Nós nunca vamos conseguir ter essas características, que é a característica de um discipulador. E eu quero que você esteja com seus ouvidos bem abertos. E se eu pudesse colocar muitos microfones e perguntar, mas o Espírito Santo, ele pode fazer esse trabalho na sua vida. Onde estão os Barnabés? Onde estão os Barnabés? Onde estão os Barnabés da Igreja Batista Monte Moriá? Onde estão os Barnabés do reino de Deus? Do povo de Deus espalhado por toda a face da terra? Porque Barnabé estava em um contexto que, se você for analisar, foi o melhor contexto da história do povo de Deus depois que Jesus Cristo veio. Era o primeiro amor. Foi o momento em que o Espírito Santo, ele veio e se apresentou à igreja. E você, se você ler Atos, você vai ver em todo o tempo que os apóstolos estavam cheios de autoridade, cheios de força, de ousadia, porque o Espírito Santo estava fresquinho na vida deles. O Espírito Santo estava muito latente. Onde eles olhavam, eles viam o Espírito Santo. O Espírito Santo movia eles para todo lado. E em Atos você vê o tempo todo, e tinha manifestação de prodígios e maravilhas, curas e libertação de demônios. E esse deve ser o nosso contexto, esse deve ser o nosso hábito. Nós precisamos clamar a Deus para que, assim como Barnabé estava no contexto de uma igreja primitiva acesa, de uma igreja primitiva avivada, de uma igreja primitiva do primeiro amor, nós precisamos clamar a Deus: Senhor, derrama desse Espírito, derrama desse fogo. E eu quero convidar o irmão Eliseu para cantar a música Barnabé. E eu quero perguntar, eu quero falar para você o seguinte: onde estão os Barnabés? Assim como em Atos, na igreja primitiva, onde Paulo, que era um vaso precioso do Senhor, precisava de um Barnabé. Hoje existem muitos Paulos que se tornarão grandes heróis da fé, precisando de apenas um Barnabé. Existem vários Paulos que precisam de um Barnabé. E enquanto o irmão Eliseu canta, eu quero que você fique de pé. E nós vamos estar intercedendo para que o Espírito Santo de Deus esteja latente e batize e manifeste dons e prodígios, e que você se encontre como um Barnabé ou uma Barnabela, que você
na sua identidade espiritual, o seu nome seja Consolador e na foto esteja uma ovelha do grande pastor Jesus Cristo, porque é dessas pessoas que o mundo carece. Queridos, como eu disse, nós estamos no final dos tempos. Nós não temos tempo de ficar olhando para o nosso umbigo. Pode cantar, meu irmão. Eu sei que eu estou falando alto, mas pode entrar na música aí. O Espírito Santo vai falar. Abaixa a sua cabeça, ouça a música, preste atenção na letra e deixa o Espírito Santo falar. Oh Deus, levante Barnabé. Oh Pai, troca de nome, Jesus, troca de nome, troca de identidade, Senhor, troca a foto, Jesus. Oh meu Deus, quantas pessoas estão passando dificuldade. Ainda mais quando se sabe o que fazer. E nós sabemos o que fazer, Senhor. Nós sabemos, papai. A tua palavra nos ensina, o Espírito Santo nos ensina o que fazermos. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Levanta-nos, Senhor. Troca o nosso nome, papai. Em nome de Jesus, coloca os óculos de Deus em nós. Que nós possamos ser uma mão consoladora. Que esse resgate, que esse projeto resgate, Senhor, possa estar nos seus planos, ó Pai. Que esse projeto resgate possa fazer sucesso, porque o Senhor é o arquiteto, ó Deus. Oh Senhor, misericórdia, meu Pai. Quando Saulo começou-se a construir, faltou a mim leve-nos às ovelhas perdidas, Senhor. alguém que fosse companheiro. Oh Pai, que nós possamos ser companheiros, consolo, Jesus. O amor de Cristo, todo seu compromisso, foi um homem procurado. Oh Pai, que nós possamos ser essa pessoa que está amando, Senhor. Coloca o seu nome, coloca o seu nome. Era o seu nome, Dalva. Era o seu nome, Dalva. Coloque o seu nome. Oh Senhor, que possamos ser piedosos, cheios de temor e fé. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero profetizar na vida dos meus irmãos. Eu quero pedir que o Espírito Santo, assim como desceu em Pentecoste, esteja, ó Deus, hoje se manifestando e revelando a nova identidade. A identidade de ovelha, a identidade de consolador, a identidade de pessoas que darão as mãos e irão em resgate daqueles que estão perdidos. Papai, em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje, dia 11 de outubro de 2020, a vida das pessoas que estão ouvindo, através da minha boca o que o Espírito Santo falou, lembrarão desse dia e saberão que a sua identidade mudou para o louvor da glória de Cristo. Eu quero, em nome de Jesus, te louvar e te engrandecer, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelos Paulos que o Senhor vai trazer, pelas ovelhas resgatadas, porque o Senhor tem preparado o celeiro, o Senhor tem preparado o aprisco, o Senhor tem preparado o pasto com águas grama verdejante e águas refrescantes. Ó Deus, usa-nos. Agora nos despeça com o incômodo do Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração, e que possamos nos lembrar, e que haja uma metanoia, uma mudança de mente em nossas vidas, ao ponto de quando chamarem os nossos nomes, nós não sabermos mais quem somos, mas sabermos que somos ovelhas e que somos consoladores do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, nosso Consolador. Muito obrigado, Jesus, o nosso Salvador. E é neste nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.